você já parou para pensar no impacto que uma simples palavra de incentivo pode ter na vida de alguém? Talvez você nem perceba, mas pode estar cercada por abelhas raivosas. E hoje eu quero te mostrar como a gente pode transformar isso juntas. Há uns dias atrás me veio a ideia de trazer de volta um episódio do podcast que eu fiz numa primeira tentativa de podcast alguns anos atrás, mas eu fiquei na dúvida se eu deveria realmente trazê-lo, né? Até que algumas sincronicidades começaram a aparecer como se estivesse me mostrando que era sim para eu trazer aquele tema novamente. Então, bora que hoje eu vim conversar com você e, lógico, atualizando, né, aqui para o Fluindo com Leveza, que tem tudo a ver com a gente. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem falando sobre abelhas raivosas que estavam atacando pessoas. E aí, na reportagem, eles estavam explicando que as abelhas, quando elas percebem que o local ali da sua colmeia está a perigo, elas saem juntas em busca de um outro local e elas vão, né, como no enxame assim. Então você vê quase uma nuvem realmente de abelhas. E isso é algo natural, né? Então, quando acontecia há tempos atrás, elas faziam essa mudança no meio do mato naturalmente, sem atrapalhar ou cruzar com ninguém, né? Mas hoje em dia, elas acabam passando ali por cidades, elas encontram com pessoas no meio do caminho e acaba acontecendo ali alguns acidentes, né? Então, é óbvio que não é maldade das abelhas, né? É óbvio que elas também não ficam felizes de saírem das suas casas, elas não ficam felizes de serem incomodadas. E foi bem interessante porque naquela mesma época eu assisti um documentário no Netflix chamado Down to the Earth, do Zac Efron, né? Tá lá no Netflix, vale muito a pena você assistir. E em um dos episódios, ele mostrou exatamente o trabalho de um grupo de pessoas ali que estavam fazendo para trazer as abelhas de volta para as cidades, né? Eles estavam falando ali o quanto que as abelhas são polinizadoras importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, mas que com o crescimento do cimento, né, e a falta de flores, enfim, estão afastando elas das cidades, o que atrapalha todo um ecossistema. Então, te convido sim a assistir esse documentário que é bem legal e eu sou suspeita, eu adoro. Mas enfim, e o que que tem a ver, né, esse papo todo com abelhas, então? Bom, então, assim como as abelhas, elas atacam quando elas se sentem ameaçadas, muitas vezes as pessoas também agem com raiva porque elas estão num ambiente de insegurança, de competição, de medo, ou elas estão vivendo ali alguma coisa desafiadora na vida delas e elas nem percebem, mas elas acabam descontando no mundo, né? Mas e se nós, né, fôssemos então essas pessoas que escolhem agir diferente? E aí eu fiquei observando, né? Eu sou uma grande observadora, então eu percebo o quanto, né, muitas vezes a gente vê na internet essa distribuição gratuita de raiva, de amargura, de tristeza, né? Esse lugar de sair picando os outros, mas não é culpa do outro exatamente, né? É algo dentro da pessoa que talvez ela nem tenha consciência e ela tá ali só espalhando o veneno dela. E eu não sei se você já se deu conta, mas por muito tempo nós mulheres fomos ensinadas, né, a sermos competitivas umas com as outras. E quantas vezes, né, a gente nem percebe, mas a gente foi instigada a nos vestir melhor para estar melhor que a fulana. Somos ensinadas a criticar a ciclana, mas a gente não foi ensinada a elogiar. E quando a gente está falando de mulheres empreendendo na internet, cara, a dificuldade é ainda maior, né? Então, eu falo isso porque eu trabalho com muitas delas, então eu sei que muitas não têm o apoio dentro de casa. Elas estão ali correndo atrás de um sonho que fala de dentro do coração delas
E tudo que elas precisam ouvir provavelmente é um nossa, que demais o seu trabalho, eu adorei, né? Alguma coisa nesse sentido. É aquele incentivo que dá força para ela seguir em frente no sonho dela. Aquele empurrão que é o combustível doce, o mel para que ela continue o trabalho dela. E eu fico me perguntando, né, como seria então se ao invés de sermos mulheres raivosas, fôssemos parte de um enxame do bem? Então, que tal se hoje você puder ir lá no perfil das redes sociais da sua amiga empreendedora e escrever uma palavra de incentivo para ela? A minha proposta aqui para você hoje, então, é simples. Escolhe lá, vai, três mulheres que você admira, vá lá no perfil delas e faça um comentário. Mas vamos escolher aqui aquelas pequenas, né? Não é aquela mulher empreendedora super famosa que já tem lá seus 1.000 fãs e já tem o seu super incentivo. Vai naquela que você sente que vai fazer muita diferença para ela receber a sua mensagem hoje. Deixe um comentário positivo, elogie, incentive. Vamos aqui criar esse enxame do bem juntas. É algo bobo, mas é como diz aquela frase: gentileza gera gentileza, né? Então, que sejamos de fato essa mudança que a gente quer causar no mundo, sejamos nós a parte, né, desse enxame do bem. Eu tenho certeza que você vai fazer o dia de alguém mais leve. E de quebra, você também vai ter o seu dia mais leve. Sabe por quê? Quando você espalha incentivos, quando você espalha gentileza, não é só o outro que se sente melhor. Você também se torna mais leve, mais conectada e mais alinhada com a energia da abundância divina. Afinal de contas, nós somos espelhos. Então, aquilo que a gente fala, a gente também está ouvindo. Aquilo que a gente cultiva, cresce dentro da gente. Então, é nessa sintonia que hoje eu vou trazer aqui para nossa harmonização de hoje. Eu vou sugerir que você faça o estado de presença, para que a gente esteja cada dia mais presente nas nossas ações, para os nossos pensamentos e para as nossas emoções. É só o presente que realmente importa. E esse áudio já está disponível gratuitamente aqui no podcast. Então você pode rolar aqui que você vai encontrar esse áudio de ancoramento e conexão do estado de presença. Combinado? Meu nome é Renata Astorga Stoyanov. Eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres, e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. Com o passar dos anos, eu aprendi que mulheres foram criadas para competirem uma com as outras, mas esse movimento não precisa continuar. Quando nos unimos, somos muito mais fortes, somos muito mais felizes. E eu adoraria saber se esse podcast fez sentido para você, como foi que ele reverberou por aí. Deixa aqui os seus comentários para eu saber ou me conta lá nas redes sociais, tá bom? Meu Instagram é renata.astorga. E sabe qual foi a sincronicidade que aconteceu esses dias, confirmando que eu precisava fazer esse podcast, trazer esse assunto de volta? Olha que coisa, né? Eu estava lá no parque, no meu treino, né, que eu sempre vou. E nunca tinha acontecido, mas eu tava lá correndo e do nada tinha uma parte no parque ali que estava interditada e tinha uma placa que estava escrito assim nessa placa: Cuidado, abelhas. Eu ri e eu falei, ok, entendi. Sinal mais claro que isso é impossível, entendi perfeitamente a mensagem. Então, se uma única abelha já é essencial para a natureza, imagina o impacto de um enxame inteiro trabalhando juntas. Vamos então ser esse enxame do bem e espalhar esses incentivos e gentilezas por aí? O mundo precisa disso e a gente também. Hoje eu fico por aqui no nosso podcast Fluindo com Leveza e logo, logo estou de volta. Até a próxima!